Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver a regra de 3 e para que nos vai servir essa regra no caso dos cálculos em farmacologia. Primeiro a gente tem que saber que a regra de 3 serve para descobrir um número na proporção de 3 números existentes. Então, na existência de 3 números, a gente vai procurar um número que tenha um valor quase em proporção ao valor deles. Primeiro a gente tem que saber que existem essas relações entre os números. Por exemplo, entre os valores, aliás, 1 litro equivale a 1000 ml, 1 ml equivale a 20 gotas, 20 gotas 60 microgotas, 1 gota 3 microgotas. 1 gramo 1000 miligramas e 1 miligramo 1000 microgramas. Como exemplo aqui, eu escolhi o ibuprofeno para a gente fazer o cálculo, que vem... Eu vou utilizar a dose quilopeso para ninhos, porque se você dominar o cálculo com ninhos, você não tem como errar o cálculo com o paciente adulto. Então, o ibuprofeno, a dose quilopeso para ninhos, vem de 10 a 20 mg quilopeso dia, com uma dose máxima de 500 mg dia em caso de ninhos que tenham menos de 30 kg. Lembrando que a gente sempre tem que utilizar a menor dose para obter o melhor efeito. A apresentação vem em comprimidos de 200 mg ou suspensão de 200 mg a cada 5 ml, que se pode dar 3 vezes ou 4 vezes ao dia, lembrando que 3 vezes ao dia é de 8 em 8 horas e 4 vezes ao dia de 6 em 6 horas. Vamos calcular com o peso de 7 kg o paciente, que seria pediátrico. Então, como vamos fazer isso? Temos o ibuprofeno, utilizamos a menor dose terapêutica, quilopeso, que seria 10 mg quilopeso dia, multiplicamos os 10 mg pelo peso do paciente, nos vai dar o resultado de 70 mg quilopeso dia. Esse 70 mg não vai ser o que vamos usar a cada de 6 em 6 horas, que vai ser no caso 4 vezes ao dia. A gente ainda tem que pegar esses 70 mg e dividir por 4, que é o tanto de vezes que a gente vai dar ao dia. No caso vai sair 17,5 mg 4 vezes ao dia, ou 6 em 6 horas. Aí aqui entra a regra de 3. Se aqui a apresentação que nós vamos usar vai ser a suspensão, porque é um paciente pediátrico. Se a cada 5 ml eu sei que tem 200 mg, eu estou precisando de X ml para entregar 17,5 mg por paciente. Aqui é fácil, a gente pode usar um X para ver quais são os extremos que se calculam. Então, sempre os extremos do X vão se calcular, por exemplo, o 200 e o X vão se calcular entre eles, pode ser X vezes 200 ou 200 vezes X, e 5 vezes 17,5 ou 17,5 vezes 5. Sempre a ponta do X, que são os extremos, vão se calcular. Aqui temos o exemplo, 17,5 vezes 5 ml, que no caso vai ser 17,5 mg vezes 5 ml, dividido por 200 mg vezes X, que é o valor que eu estou buscando. Miligramas com miligramas se cancelam, então nós vamos ter um valor de 17,5 vezes 5 dá 87,5, dividido por 200 nos vai dar 0,4 ml. Então, a cada 6 horas eu tenho que dar 0,4 ml de Harabe via oral para esse paciente pediátrico de 7 kg. Agora nós vamos usar o paracetamol em gotas. A dose quilopeso para ninhos é de 10 a 15 mg quilopeso dia. Você pode dar 6 vezes ou 4 vezes ao dia, o que seria de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. A apresentação a gente tem gotas a cada 1 ml 100 mg. A gente lembrando que 1 ml tem 20 gotas.
E a cada 20 gotas a gente vai ter 100 miligramas, só que o frasco vai vir em ml por miligramas. Vamos usar o mesmo paciente de 7 quilos. Deixa eu aproximar mais aqui. O cálculo é o mesmo que a gente fez anteriormente. Paracetamol é igual a menor dose para o paciente pediátrico, vezes o peso do paciente, nos vai dar 70 miligramas quilopeso dia. Dividimos entre 4 vezes ao dia, que vai ser o tanto que a gente vai dar, de 6 em 6 horas. Nos vai dar 17,5 miligramas a cada 6 horas, que seriam 4 vezes ao dia. Agora vamos ver como é que vai ficar isso em ml para logo transformarmos em gotas. Se a gente sabe que a cada 1 ml vem 100 miligramas e necessitamos dar 17,5 miligramas a cada 6 horas para o paciente, a gente quer saber um valor X de ml que a gente tem que dar a cada 6 horas para chegar aos 17,5 miligramas. Então, vamos usar o X novamente aqui como exemplo. Extremo com extremo se calcula. 100 vezes X e 17,5 vezes 1. 17,5 vezes 1 ml dividido por 100 miligramas vezes X. Extremos se calculando. Miligrama com miligrama se cancela. A gente vai ter 17,5 dividido por 100, que é igual a 0,175 ml. Esse não é o nosso resultado que a gente quer chegar, porque a gente tem que dar para o paciente o tratamento em gotas, não em ml. Então a gente sabe que 1 ml tem 20 gotas e nós necessitamos saber quantas gotas são 0,175 ml. O cálculo dos extremos, 1 vezes x e 20 vezes 0,175, ao contrário. Então vamos chegar aqui a 0,175 ml vezes 20 gotas, dividido por 1 ml vezes x, que é o tanto que a gente quer saber. ml com ml se cancelam. O resultado é o seguinte: 3 nos dá 3,5 dividido por 1 é igual a 3,5. Eu arredondei e ficam 4. A resposta vai ser: o paciente deve tomar 4 gotas de suspensão oral em gotas, que no caso é a nossa apresentação, a cada 6 horas por via oral. Tá, mas aí se eu estiver no local onde não tem Harabi, não tem solução oral em gotas e eu tiver só comprimidos de 200 miligramas, como é que eu vou fazer? Você vai pegar a mesma dose quilopeso, que não muda para os ninhos, e que pode ser 3 ou 4 vezes ao dia, 8 em 8 horas ou 6 em 6 horas. Calculamos ela pelo peso do paciente, a menor dose pelo peso do paciente, dá 70 miligramas por quilopeso. Dessa vez eu vou dividir entre 3, que será de 8 em 8 horas. 23,3 miligramas é o resultado. Então, 23,3 miligramas eu tenho que dar 3 vezes ao dia, que no caso seria 23,3 miligramas a cada 8 horas. Mas eu tenho que dar isso, eu não tenho solução oral, não tenho Harabi e tenho que dar no comprimido. Como é que eu vou fazer? Particionar igual a gente fez com as tabletas de tuberculose. Você tem o comprimido de 200 miligramas, você particiona ele em 4 partes. Cada parte vai ter 50 miligramas, porque 200 dividido para 4 é 50. Então, 50 miligramas, 50 miligramas, 50 miligramas, 50 miligramas. A resposta vai ser para os meus 23,3 miligramas a cada 8 horas, 1/4 de tableta. Porque ele tem 50 miligramas, eu ultrapassei um pouquinho a dose que eu tenho que dar, mas ainda estou dando a dose certa e não chegaria a intoxicar o paciente. Porque lembrando que a dose máxima diária é de 500 miligramas abaixo 500 miligramas para paciente que é abaixo de 30 quilos. Nosso paciente tem 7 quilos. Então, 50 vezes 3, 150, eu não chego na dose máxima.
Então eu vou dar para o paciente pediátrico 1/4 de comprimido de ibuprofeno a cada 8 horas, porque eu vou estar dando para ele 50 miligramas a cada 8 horas e ele necessita de 23,3 miligramas. Lembrando, pessoal, que esses cálculos de particionamento são meramente acadêmicos. Segundo pesquisas recentes de instituições de saúde, a partição de tabletas ou comprimidos não é segura para a saúde, porque às vezes os comprimidos não têm a quantidade exata em cada partição. Então nós só vamos usar esse cálculo aqui para os nossos exames e em casos extremos como é esse, que no caso não haveria nem Harab nem solução oral, e a gente só teria comprimido para dar para o paciente. Mas se você tiver a dose certa, por exemplo, uma apresentação feita especialmente para paciente pediátrico, é melhor você dar a apresentação. No caso, é mais seguro a gente dar as gotas ou a solução oral para o paciente pediátrico. Nesse caso, a gente está usando o comprimido porque é um caso extremo, onde a gente não vai ter nem o Harab, nem a solução oral. Por último, nós vamos para os cálculos de gotejamento. Nos serve para saber quantas gotas a gente vai ter que infundir por minuto. No caso dos soros, que vai ser tipo solução salina, solução glucosada, vai depender do soro. A gente pode usar a regra de 3 ou podemos usar a fórmula de gotejamento, que é uma fórmula universal em vários países. Eu prefiro usar a fórmula de gotejamento, porque ela é mais prática, mais rápida, só que também a gente pode usar a regra de 3, que é mais demorada e também é segura. Primeiro vamos ver aqui a fórmula do gotejamento. Eu peguei como exemplo, infundi 600 ml de soro em 6 horas, e a pergunta é, quantas gotas devem cair por minuto para a gente poder infundir 600 ml de soro em 6 horas? A fórmula é a seguinte, se quiser pause o vídeo para anotar. Gotas por minuto é igual ao volume do que a gente vai aplicar, que no caso é 600 ml, sobre 3 vezes o tempo que a gente vai usar, que é 6 horas. Então, aqui a gente vai montar gotas por minuto é igual ao volume, que é as 600 ml de soro que a gente vai usar, dividido por 3, que é o quociente, vezes 6 horas, que é o tempo, nos vai dar 600 novamente, dividido por 18, que 3 vezes 6 é 18, igual a 33 gotas por minuto. Aí muita gente vai falar, esse teu cálculo tá errado, tu tem que transformar ml em gotas, não sei o que, para amanhã. Estão duvidando, a gente vai usar a regra de 3 para poder confirmar. Primeiro que a gente vai usar na regra de 3 vai ser transformar ml em gotas. A gente tem 600 ml, queremos saber quantas gotas são 600 ml. Se a gente sabe que 1 ml é 20 gotas, quantas gotas serão 600 ml? Regra de 3, extremos se calculam 600 vezes 20 e 1 vezes x. 600 ml vezes 20 gotas sobre 1 ml vezes x. ml com ml se cancelam. Então, o resultado que nos dá é 12.000 gotas. Depois, a gente tem que saber quantos minutos são 6 horas. Se a gente sabe que 1 hora são 60 minutos, a gente quer saber quantos minutos vai ser 6 horas. Então, a gente, regra de 3 novamente, extremos com extremos se calculam, 6 vezes 60 e 1 vezes x. 6 horas vezes 60 minutos dividido por 1 hora vezes x, hora com hora se cancela, fica igual a 360 dividido por 1, que vão ser iguais a 360 minutos. Então, a gente já sabe de dois resultados aqui. A gente sabe que 600 ml de soros são igual a 12.000 gotas. A gente sabe que 6 horas são igual a 360 minutos. O que a gente vai fazer? Dividir os dois. 12.000 gotas por 360 minutos, que nos vai dar 33 gotas, igual ao resultado da fórmula universal. Então,
melhor você fazer a fórmula universal, depois você usa a regra de 3 para confirmar se o resultado está correto. Então o vídeo é esse aí, galera. Se gostou, curte e se inscreva no canal para não perder mais vídeos.